Então, queridos, o que eu quero dizer nessa noite é que, como Jesus está falando para Nicodemos sobre a questão daquele que é nascido do Espírito, assim é o vento. Deus está dando uma lição para Nicodemos que o Espírito é quem move, é que o Espírito ele toma suas decisões, o Espírito é quem direciona. Então ele está dando essa lição para Nicodemos. E nós precisamos, queridos, discernir essa direção do vento. Alô? O vento, ele não acontece assim. Ele sempre está numa direção. Sempre está numa direção. Por que vocês estão aqui nessa noite? Porque vocês discerniram o vento do Espírito que vinha para cá. Colocaram suas velas e vocês chegaram a esse lugar. Amém? Glória a Deus. O vento sopra onde quer. E essa é uma palavra de Jesus para ele, para Nicodemos. E eu quero destacar aqui, queridos, algumas verdades que nós precisamos entender acerca do vento e acerca do Espírito Santo, porque Jesus ele traça um paralelo, ele faz uma comparação, e é muito importante que nós venhamos entender essa comparação que Jesus faz em relação ao Espírito. O vento é um fenômeno formado pelo movimento do ar, todos sabem disso. Também é gerado pelos movimentos da terra, de rotação, translação. Talvez não pense assim aqueles que dizem que há uma nova teologia que diz que a terra é quadrada, né? Ainda diz que é bíblico porque fala nos 4 cantos da terra. Eu quero que alguém chegue no final dela e me diga depois como é que é. Tá? Eu quero que... Mas tem gente que diz isso aí. Então, queridos... Obrigado. Uma das coisas que nós precisamos saber em relação ao vento é que existem os lugares que são mais propícios ao vento. São mais propícios. Aqui é um ambiente fechado. É um ambiente fechado. Então o vento ele passa do lado de fora, mas aqui dentro não entra, porque as janelas estão fechadas. Se nós abrirmos as janelas, o que vai acontecer? O vento vai entrar. Então isso é coisa muito óbvio isso. De um certo tempo para cá começou a surgir aquelas usinas eólicas e nas praias, nos lugares onde tem muito vento. Então o que acontece? Eles vão, analisam os níveis de vento daquela região e ali eles colocam essas usinas e aquelas paletas enormes, o diâmetro chega a 50 metros, aquela coisa enorme, tá? Mas o vento é suficiente para mover aquilo ali, apesar de muito pesado, mas o vento é capaz de movimentar aquilo ali. E é interessante, queridos, que eles vão procurar os lugares que não tem obstáculos para que o vento chegue. Eles vão procurar sempre lugares que sejam livres, que o vento chegue sem obstáculos. Com isso nós entendemos também, queridos, que muitas vezes existem muitos obstáculos que nós criamos para que o Espírito não tenha liberdade em nossas vidas. Muitas vezes criamos obstáculos. E uma das formas de nós irmos buscar o vento, irmos para um lugar onde o vento é mais forte, precisamos ir para os lugares mais altos. Alô? São os lugares mais altos que os ventos correm mais forte. E uma qualidade que eu quero colocar aqui em relação ao Espírito, comparando com o vento, é que assim como o vento é livre,
Essa é a ideia que Jesus está passando para Nicodemos, é que o Espírito é livre. Ele sopra onde quer. Alô? Amém? O Espírito é livre. O Espírito Santo é livre. Foi o que Jesus disse: o vento sopra onde quer. Assim é o Espírito. Ele estava falando da ação do Espírito Santo. Estava falando do mover do Espírito Santo. Ele estava falando, era uma forma de dizer que não há como empacotar o Espírito Santo, não há. Não há como você controlar o vento, não há. Não tem como você dar uma ordem no vento que ele não vai obedecer. Ele sopra onde quer. Portanto, é livre. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo é livre. Aleluia.